Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é sobre um filme de terror que vem dando o que falar, hein, gente? Eu tô falando aqui de Maligno, o mais novo filme do cultuado diretor James Wan. E para me acompanhar nessa, temos a presença do nosso samurai da sétima arte, Rafinha Prada. Rafinha, você que descobriu o Maligno antes de todo mundo aqui nessa bodega, cara. A gente pode dizer pra galera que temos aqui um MMA do terror pós-moderno, cara? E aí, queridos, tudo bem? Que legal estar de volta aqui no SQLVS. Eu acho que mais do que um terror pós-moderno, é um terror pós-moderno inspirado em terrores antigos, anos 70 e 80, Sansa. Uma baita surpresa do James Wan, com certeza. Muito bom, Rafinha. Olha, temos aqui também a presença do nosso terrorista favorito, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, você que é a voz da razão aqui desse podcast, cara. Maligno é um filme que faz algum sentido? Olá, pessoal. Olha, eu não sei se eu sou a voz da razão, né? Mas Maligno faz sentido dentro de um absurdo, digamos assim. E isso faz muito bem pro filme. Faz muito bem, olha só, hein? Antes da gente mergulhar de cabeça na mais nova porta aberta desse multiverso de James Wan, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber aí em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais agregadores e olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre esse e muitos outros filmes e séries, tá bom? Gabriel. He wants to talk to you. Mom, what do you know? He's coming from me. Who are you, Gabriel? Olha só, minha gente, o babado é o seguinte, hein? James Wan, que escreve e dirige esse filme, é um cara de muitas facetas. Antes de chegar no filme que falaremos aqui hoje, o roteirista e diretor australiano de origem chinesa escreveu e dirigiu a história original de Jogos Mortais e também da trilogia Invocação do Mal, duas das maiores franquias de terror de todos os tempos, ou ao menos mais recentemente. Além disso, ele dirigiu outros dois sucessões que não tem nada a ver com esse universo, né? Velozes e Furiosos 7, tido por muita gente como o melhor filme da franquia, e Aquaman, que deu para a DC o seu recorde absoluto de bilheterias, 1,15 bilhão de dólares, minha gente. Assistindo esse filme aqui, eu, pelo menos, né, fiquei com a impressão de que ele misturou um pouquinho de cada universo. Um pouquinho de terror, um pouquinho de horror, ação e também o fantástico. É mais ou menos por aí, gente? Eu acho que é por aí, sim. Tem uma cena de perseguição que é muito boa, né, nessa questão da ação, sem entrar em spoiler, mas especialmente pela característica de uns envolvidos. Mas eu acho que o fantástico é o que menos tem espaço nesse filme, e isso é uma das coisas que mais me fazem gostar do filme. Eu tô com o Marcudo aqui. Tem uma galera que não tá gostando muito aí do ritmo, ou de como Maligno foi dirigido pelo James Wan, mas eu acho que é uma enorme homenagem para os filmes de horror, para aqueles que realmente gostam de filmes onde você tem o assustador, você tem o engraçado, e uma loucura completa no final, né, Sansa? Olha, Rafinha, acho que é um pouco de tudo isso e se bobear é muito mais, viu? E antes de abrir o debate aqui sobre Maligno, vamos dar uma passadinha pela sinopse. Conta aí pra gente, Rafa. Sansa, a sinopse curtinha diz o seguinte: Madison é uma mulher que se sente paralisada por visões chocantes de assassinatos horríveis. E tudo vai piorar à medida que ela descobre que estes sonhos acordados são, de fato, realidades aterrorizantes.
E o que as internet da vida têm achado dessa história aterrorizante? Conta pra gente, Marcudo. Olha, Sansa, Maligno tem provocado aquilo que a gente costuma chamar por aqui de mixed feelings, né? Isso porque lá no MDB a gente tem quase 24 mil reviews e a nota média de 6.3 de 10. No Metacritic, o Metascore tá cravando 50 de 100. No Letterboxd, o filme tá com 3.2 de 5. E no Rotten Tomatoes, olha só que curioso, o filme conta com 77% de aprovação da crítica e só 52% do público, invertendo a tendência da plataforma, né? Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. E aí, pessoal, sem pudor e ainda sem spoiler, o que vocês acharam desse filme novo de James Wan? Marcudo, eu acho que eu vou me estender um pouquinho aqui na minha primeira impressão e vou já colocar na frente, ou tirar da frente, na verdade, que as interpretações não são exatamente boas neste filme, mas eu acho que elas encaixam muito bem com o tipo de filme. Como o Sansa bem colocou no começo, essa mistureba de todos os tipos, esse coquetel de vários tipos de filme de terror, onde você tem toda a parte sanguinolenta, que é no final, onde você tem toda a parte de horror, que é no começo, e suspense, você tem uma boa história por trás. Eu acho que quem está negativando o filme ou dando notas baixas aqui para Maligno pode ter visto na televisão, o que tira um pouco de todo o ar de suspense que você tem aqui dentro, e também pode talvez ter chegado aqui no filme de James Wan esperando algo muito parecido com o que já conhece do James Wan. E na verdade você vai encontrar algo aqui totalmente diferente de Jogos Mortais, totalmente diferente de Sobrenatural, totalmente diferente de Invocação do Mal, totalmente oposto a Aquaman ou Velozes e Furiosos. Então acho assim, se você chega nesse filme sabendo que é algo totalmente diferente do que você está acostumado no James Wan, você vai se divertir. Porque é isso que os filmes de horror dos anos 80 te traziam. Uns sustinhos bons, um romancinho besta e umas risadinhas muito bem-vindas. Olha, gente, eu tive um chefe nessa vida que ele dizia o seguinte: cara, você pode ser problemático, você pode ser malucão, você pode fazer umas bosta, a única coisa que você não pode ser é chato. Gente chata não dá, cara, sabe? Ter que lidar com gente chata, que reclama de tudo, sabe? De novo. E eu tô falando isso por quê? Porque o James Wan, cara, se a gente pegar a filmografia dele, o que ele escreveu, sobre tudo que ele dirigiu, ele nunca é chato, sabe? James Wan, ele nunca é boring, ele nunca é cansativo, ele nunca é repetitivo, ele sempre explora novas facetas, sabe? É um cara corajoso, é um cara que vai pra cima, é um cara que experimenta, cara, né? Então, não é à toa que o Velozes e Furiosos 7 é um dos mais legais. Não é à toa que o Aquaman fez 1 bilhão. Não é só porque a China viu de forma massiva, mas o mundo gostou demais do Aquaman. Tanto é que deu um baita de um twist na carreira do nosso bonitão Jason Momoa. E quando a gente vai pro terror, pô, o cara escreveu e dirigiu o primeiro Jigsaw, cara. Jogos Mortais lá atrás, o cara criou praticamente tudo que veio depois. Ou seja, ele é o Strokes do terror moderno, né? A gente ainda não chegou no pós-moderno, né? Porque tudo que a gente não tem aqui é aquele terror psicológico que a gente tem visto muito nos filmes da A24, por exemplo, né? Aquele terror de sensação, tipo A Bruxa, que será que vai acontecer? Não, cara. O Rafinha tem razão. Ele retorna principalmente aos anos 90, né? Naquele filme, exatamente aquele filme Super Cine, que não se leva muito a sério, ainda bem, isso é um dos trunfos do filme. Com um elenco, cara, eu não sei se é B ou se é C, não é que os atores e atrizes são ruins, eles são muito ruins, mas faz parte, cara, faz parte da coreografia proposta pelo James Wan, e eu achei tudo isso muito interessante. E você, Marcudo? Eu concordo com vocês, eu costumo falar que eu não gosto muito de filmes de terror, mas o que eu não gosto mesmo é aquela fórmula generalizada, né, que é basicamente espírito jumpscare, né, aquele festival de susto. Eu já vi muito jumpscare quando eu era adolescente, nos anos 90, eu vi todos os Pânicos, eu sei que vocês fizeram no verão passado e tudo mais. Toda semana tinha um no cinema. Então eu gosto de terror que sai dessa fórmula e investe na ambientação, que nem o Sansa lembrou da Bruxa, que é um puta filme. A Corrente do Mal, outro filme excelente. Eu gosto dos terrores do Sam Raimi. Numa estrutura mais clássica, eu gosto do Hereditário. E Maligno consegue quebrar essa fórmula pelo absurdo, que nem bem lembrou o Rafa, né? O terceiro ato inteiro do filme a gente fica de boca aberta pensando no que é isso, o que está acontecendo.
E é um filme propositalmente exagerado, né? A atuação da protagonista é over the top, mas eu acho que funciona, né? E tudo isso junto com efeitos especiais muito bons, uma fotografia muito bem pensada, uns toques de humor e tudo mais. Por isso que eu acho que é um dos filmes de terror mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. O Marcudo, você diria que ele é propositalmente genérico em vários momentos? Porque aquela protagonista, cara, ela me lembrou a Robin Scherbatsky lá do How I Met Your Mother, cara. Não lembra um pouco a Robin Scherbatsky? E o próprio detetive ali, velho, ele é tão genérico, o nome dele é algo tão esquisito que eu nem lembro o nome do cara, velho. É um nome assim, você fala assim, pô, parece Cocô, nome de xerife de faroeste, não parece? É Cocô Shaw, eu memorizei de tão bizarro que é, né? A atriz, ela lembra fisicamente, inclusive acho que ela é loira até, e ela tingiu o cabelo de moreno pra esse filme. Eu acho a atuação dela muito exagerada, mas eu acho que funciona dentro do filme, porque o filme é exagerado. Essa é a proposta do filme. Isso que eu achei legal. Se você pensar, né, Marcudo, no exagero que é o filme, até as risadas, as piadas são exageradas. A gente comentou e brincou aqui antes da gravação o relacionamento ali entre o delegado, né? Delegado não, perdão, entre o investigador, o Keko Shaw, e a irmã, né, da Madison, que é a Sidney Lake, que faz o papel da irmã no filme. Até esse relacionamento ali, ele é uma piada dentro do filme, e tudo é exagerado mesmo. Eu acho que pra mim, como o Marcão disse aqui, um dos filmes mais legais, na verdade, do ano, não só de horror ou terror, mas no geral, eu diria, pensando aqui que se trata de um filme exagerado com um belo de um orçamento, né, Sansa? Cara, é isso, né, Rafa? E também a diferença que faz você ter um diretor que tem a mão e sabe fazer atenção, sabe fazer o terror, coloca uma ação lá no meio, né? A gente tava trocando uma ideia aqui antes e falando que as cenas de ação lembram um pouquinho até V de Vingança, né? Porque a gente tem aquele demônio cabeludo, magro, né? Com uma capa, que sabe lutar muito bem. É impressionante que ele sabe lutar, esse cara, né? Lembra até um John Wick do inferno, velho. Nunca vi um negócio parecido, né? E ele mistura os estilos, ele sabe filmar ação, ele sabe filmar a fantasia, são lindas as transições que a gente tem ali com os efeitos especiais, e ele sabe fazer um terror, cara, a gente já viu em outras produções dele, né? Então essa elegância, essa classe faz a gente passar muito longe de um fuja genericaço da Netflix. Eu assisti esse filme, eu vi eles no cinema, né, no último final de semana, e o filme tá na minha cabeça até agora, cara, tá fresco, porque ele é muito inventivo. É isso, é por aí, né, Marcudo? Eu só queria destacar a fotografia, principalmente da casa. E a gente vendo a casa de dia, de noite é completamente diferente, né? De noite parece que ela tá isolada no mato, aquela fumaça, não tem mais nada. Mas de dia a gente vê que tem vizinhos, tá? Eu achei muito legal esse detalhe. Bom, minha gente, bora liberar os spoilers? Olha, se você ainda não assistiu Maligno, a gente vai dar aqui 5 segundinhos pra você sair da sala. Olha lá, hein? Depois não vai dizer que eu não avisei. Muito bem, gente, olha, pra quem vive reclamando da falta de plot twist, esse filme aqui é um banquete, né? Como é que vocês reagiram aí depois de descobrir, afinal, quem era e de onde vinha o Gabriel? Como eu falei, eu fiquei de boca aberta, né? Desde a hora que aquela mulher despenca do teto na casa da protagonista, é um festival de não é possível que isso está acontecendo, né? E o filme é muito competente para fazer a gente olhar pro outro lado, né? Mas ele vai dando várias pistas, desde aquele prólogo no hospital. Aliás, que belo hospital, né? Na beira do mar, aquela coisa bem bizarra. Quando a doutora fala que é hora de extirpar o câncer, né? Na hora que a protagonista fala que tá tudo na cabeça dela. O James Wan, ele foi esperto em fazer aquela primeira morte, a do marido, parecer que foi por um espírito. E dá pra entender que naquele momento o Gabriel não tava no controle total dela ainda, né? Por isso foi daquele jeito. Então tem vários sinais. E outra coisa interessante tem a ver com essa evolução do Gabriel, é que o James Wan, ele esconde o rosto dele até o limite, né? No prólogo a gente só vê uma meia azul, e seguindo a lei de Damares a gente assume que é um menino, né? E depois a gente vai vendo relances e achando que é um menino deformado, alguma coisa assim. Só no terceiro... A lei de Damares, Marcudo. Porque a meia azul a gente acha que é um menino. Só no terceiro assassinato que a gente vê aquele emaranhado, aquele arremedo de rosto. E eu achei esse processo bem interessante. E para concluir, eu queria ressaltar o efeito visual do Gabriel, né, utilizando o corpo da Amy. Porque como o rosto dele fica na nuca,
ela meio que se move ao contrário, né? De costas, e dá pra ver claramente na forma como ele se movimenta, como ele anda, naquela sequência que ele foge do policial, é muito legal perceber isso. E também naquela cena excelente da cela da cadeia, né? Onde a gente vê a metamorfose toda e aquela matança depois. Tá louco, né, Marcudo? Aquele final ali é meio apoteótico, um negócio meio Kill Bill misturado com V de Vingança, com absurdos, e todo mundo morrendo. É uma loucura. Eu acho que mais do que spoilers, o mais legal aqui é que você vai montando na sua cabeça uma narrativa por tudo que o James Wan vai te jogando. Você tem o prólogo, que é muito bem contadinho, a história, a mãe adotiva, a mãe de sangue, que é essa que cai do teto, né, Marcão? E quando ela cai, você fala, porra, não é possível. Mas depois você lembra daquela cena, né, Marcão? Onde a câmera acompanha a Madison de cima, que é uma das cenas mais legais, e que marca um pouco do terror / horror, né? Esse acompanhamento, essa andada dela dentro da casa, e era onde o Gabriel estava o tempo todo. E se a gente pensar aqui também em um dos assassinatos, onde tem um espelho, que é o banheiro, você vê de relance, até depois vou tentar dar uma olhada novamente, quando eu puder, né, obviamente, você vê de relance que tem o corpo ali, tem um rosto da Madison junto com o Gabriel, com o assassino. Então, eu não deduzi muito durante o filme, mas eu vi com a minha namorada / companheira, agora esposa, né, Sansi Marcudo? E ela falou o tempo todo, cara, isso aí é irmão gêmeo. Isso é irmão gêmeo, porque só irmãos gêmeos conseguem sentir o que os outros irmãos estão sentindo. E no final não era irmão gêmeo, né? Mas eram irmãos siameses. E na verdade é isso mesmo, né? Só que não está separado. Eu até fui atrás para ver se isso era uma possibilidade, e obviamente que não é, né? Irmãos siameses obrigatoriamente são do mesmo sexo, também são idênticos. Mas até o próprio termo, acho que é tarcoma, que ele usa, a médica usa no começo, também não existe esse termo, é uma mistura de câncer com monstro, né? Então é isso, cara, é um filme que mistura o absurdo com loucura, com sangue, com engraçado. Eu, de novo, vou repetir aqui de novo, um dos filmes mais surpreendentes do ano, vá sem preconceitos. Gente, eu gosto de dizer que o que não é crível é incrível, velho. E como esse filme sabe fazer o incrível acontecer, né? Quando a gente tem esse irmão siamês, parasita, que luta, cara, é um John Wick do inferno, velho. O cara vem, ele sabe lutar, ele é um assassino, cara, ele é tudo ao mesmo tempo, né, velho? Que personagem bem feito, bem construído, né? Eu acho assim, a gente pode até contestar um pouco a, entre aspas, né, aqui, gente, fazendo aspas, a fisionomia dele, né? É uma cara meio estranha, não é bem uma cara, né? Afinal de contas, ele é apenas um parasita, ele não é exatamente um ser humano como a gente pode imaginar, né? Mas quando a gente começa a ver ele saindo da cabeça dela, cara, me lembrou muito Alien, lá atrás, nos anos 80, né? Então eu acho que o filme, ele faz isso que o Rafa falou no começo do programa aqui, ele dá várias piscadinhas pra quem gosta do horror, do terror, do sci-fi também, né? E faz isso muito bem feito. A revelação é excelente, cara, o plot twist, ele é muito bom e ele acontece mais ou menos uns 35, 40 minutos antes do filme acabar, né? Lembrando que o filme tem quase 2 horas de duração. Então tem muita coisa bacana pra acontecer depois que a gente tem essa revelação, né? E ao mesmo tempo que é assustador, o filme é muito divertido, cara. Então é aquela coisa que você tem medo, mas é aquele medo que você quer sentir. Sabe a criança quando ela vai indo e vai andando, ela sabe que vai levar um susto, mas ela continua indo? Pra mim é um filme play center, cara. Como a gente brincou, né, Sansa? É um filme play center, sessão da tarde, um filme corujão, até porque não. Ia rolar bem, né? Um corujão, um filme desse, com baita orçamento. A gente pensar aqui, 40 milhões de dólares, né, Sansa e Marcudo, para fazer um filme desse, uma baita qualidade. Em nenhum momento você olha esse filme e fala, nossa, que tosqueira. Talvez você possa falar que tosqueira para a história toda se você veio esperando um baita filme. Mas se você veio esperando um filme de horror, como a gente estava acostumado, cara, é literalmente um play center, e era justamente o que o James Wan queria entregar, eu imagino aqui. Não, vocês têm razão, 40 milhões de dólares não é um orçamento muito grande, mas foi muito bem aproveitado os efeitos especiais, as transições, né, de quando ela tá vivenciando os assassinatos, são muito bem feitos. A casa dela se transformando em outra casa foi muito legal. Não é coisa de filme barato mesmo. Outro debate legal que a gente deve trazer aqui é o final, o terceiro ato.
o James Wan foi colocando as camadas do filme de uma forma muito habilidosa e foi deixando o final super aberto para essas sequências que a gente ficou de boca aberta, como o Marco falou no começo. Vocês acham que Maligno pode ir longe, digo, uma possibilidade aí de talvez uma franquia como A Invocação do Mal, como Jogos Mortais, tem fôlego para isso? Aquela cena final ali da cela é uma deixa, né, Sansar? Cara, é uma deixa, né? Infelizmente, a gente vê pela quantidade de séries canceladas na Netflix e outros serviços, o termômetro é o público, né? O termômetro é a bilheteria, é um filme que tá nos cinemas. A gente sabe que ele, hora ou outra, vai parar na HBO Max, mas as bilheterias não vão bem, né, Rafinha? A gente tem aqui, deu uma pesquisada e viu que o filme tem menos de 20 milhões em bilheteria, né? Nessa quase semana aí de lançamento, praticamente uma semana, e se esperava muito mais, né? Era esperado mais ou menos 30, 40 milhões no final de semana de estreia, teve pouco mais de 5 milhões, né? Foi, entre aspas, um fiasco, ao menos na estreia. Vendo as críticas por aí, cara, os youtubers e tudo mais, eu acho que o pessoal não tem gostado tanto, então me ficam aqui algumas dúvidas se esse filme vai ter uma sequência, vai ter um 2, vai ter um 3, mas por um outro lado, né, Marcudo, o James Wan é um cara que mais ou menos faz o que quer, né, ele já é um criador consagrado, já é um cara multimilionário, além de diretor e roteirista, ele também é produtor, ele produziu mais de 50 filmes aí, vai entrar no mundo das séries já, né? Então, é uma possibilidade, mas eu acho que passa longe de ser uma certeza, viu, Rafinha? Eu acho que o filme preparou muito, parece que preparou muito uma sequência, né? Porque quem nunca bate a cabeça, né? Aliás, é bom citar a questão da violência doméstica, que o James Wan abordou muito bem no filme. Foi por um ato de extrema violência, né? Que todo aquele mal foi deflagrado. Então é importante citar esse subtexto. Mas o Gabriel tá preso lá, a própria protagonista, a Emily, admitiu que ele vai sair em algum momento. A irmã dela tá lá e o Gabriel sempre quis se livrar dela. Então material tem. O que eu não queria é que fizessem mais do mesmo, né? Talvez fosse legal um prequel, um filme sobre aquele hospital que tinha práticas meio nazistas, né? Mostrar o que o Gabriel fazia quando ainda estava fisicamente exposto, que outras coisas aconteciam por lá. Talvez seja um caminho interessante. Marco, dá um grande risco, né? De você ter uma sequência, muito sequência, talvez como um Lugar Silencioso 2, onde é uma sequência, muito sequência, talvez você não tenha muito o que mostrar aqui, né? Eu queria muito que talvez tivesse uma sequência mostrando, sabe o quê? A infância da Madison. Né? Mostrar algumas partes ali, né, da Madison quando ela era criança, e dava pra ver toda a parte que ela sofreu dessa influência do Gabriel na relação com os pais adotivos. Seria uma baita continuação. Eu acho que aquela cena final da prisão gigante, né, onde você tem uma super cela, dá essa deixa, mas não é nenhuma certeza, né? Vamos para as notinhas, meu povo. Quero saber aí de 0 a 100 quantas poltronas amarelas você que tá em casa, o Rafinha e o Marcudo dão aqui para Maligno, o mais novo terror do nosso querido James Wan. Ô Sansa, eu tava com saudade já de dar minhas notinhas e pensar na minha cunherência, mesmo que o Cunha não esteja entre nós aqui hoje, né? E eu vou seguir o que eu falei aqui, um dos filmes mais surpreendentes do ano dentro da proposta do conceito que foi feito aqui, eu dou 88 poltronas amarelíssimas para Maligno. Tô com o Rafa, achei criativo, bem realizado, me divertiu bastante, eu dou 84 poltronas amarelas. Ah, gente, o que não é crível é incrível, né? Eu achei Maligno maravilhoso, fiquei super assustado, eu adoro os filmes que me dão várias emoções diferentes, né? Ao longo de 1h30, 2 horas de projeção. Foi o que aconteceu aqui, eu vou deixar esse filme aqui com 82 poltronas amarelas. E olha só, depois da nossa calculadora oriental aqui, chegamos à média de 85 poltronas amarelas para Maligno. Olha, queridos, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir aos cinemas tomando todos os cuidados e assistir a esse Maligno. Conta pra gente aí, Marcudo. Eu recomendo pela cena da cela da cadeia, que é meio que uma junção de tudo que o filme tem de legal. O Marcudo roubou o que eu ia falar aqui. Então eu vou dizer para você assistir esse filme pensando que o absurdo pode te levar a um lugar divertido. E esse é o filme que vai fazer isso, pelo menos nesse ano de 2021.
Hoje, gente, eu vou recomendar aqui pelo James Wan, cara. Que criador interessante. Eu gosto demais dos roteiristas que também dirigem, né? O compositor que também canta a sua obra é o caso do James Wan, o australiano chinês, malucaço, baita filme dele. E é isso aí, minha gente! Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, tomando um belo banho no seu ofurô tailandês, como faz o Rafinha, ou se preparando para o Halloween com sua famosa fantasia de Hellboy, como faz o nosso Marcudo. Valeu, molecada! Valeu, Sansa, valeu, Marcudo. Cuidado aí com esses alter egos. Um beijo, até a próxima. Tchau! Valeu, pessoal. Protejam suas nucas e até a próxima. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!